É por falta desse conhecimento que as suas conversas difíceis não têm sido efetivas. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: conversas difíceis não são fáceis. O que eu entendi dessa frase, além do óbvio, é que realmente conversas difíceis exigem uma preparação. Eu trouxe então esse conteúdo aqui em formato de vídeo, que é baseado inclusive em um e-book chamado Como Ter Conversas Difíceis, da psicóloga Anna Streit. Inclusive vou deixar o e-book disponível na legenda do vídeo para que você possa aprofundar melhor a sua leitura e nesse assunto também. A verdade é que conversas difíceis, se feitas com amor e empatia, elas podem ajudar a fortalecer os relacionamentos. Tem uma outra frase que eu gosto muito de John Maxwell que diz assim: o conflito pode ser uma porta para o divórcio ou uma porta para a intimidade. É o difícil que acontece pontualmente que traz as facilidades para outros aspectos dos nossos relacionamentos. Eu vou abordar então um passo a passo muito simples e didático para que você possa começar a ter mais consciência antes de ter as suas conversas difíceis, para que você se prepare para essa situação, para esse momento e alcance a efetividade interpessoal. Primeiro aspecto aqui é tenha tempo. É importante que sempre que houver uma demanda para ter uma conversa difícil, você não a faça em qualquer lugar ou a qualquer momento, a qualquer hora, principalmente quando as emoções estiverem muito à flor da pele. É fundamental vocês terem tempo para se ouvirem de verdade. Isso vale para conversas no ambiente, no contexto profissional ou no seu contexto social. Então procure sempre checar, realmente esse é o momento ideal para ter uma conversa difícil? Vocês terão tempo para se ouvir de verdade? Segundo aspecto é fale de você. É comum quando nós não temos consciência e preparação para as conversas difíceis que a gente aponte o dedo para o outro e utilize das críticas nesse momento. Mas ao invés de utilizar essa metodologia, esse método, fale sobre você. Utilize a primeira pessoa eu. Por exemplo, ao invés de você falar, naquele dia você me deixou triste porque você fez isso e fez aquilo, utilize assim: nessa situação eu me senti triste porque eu interpretei a situação dessa maneira. Isso vai aumentar a chance de você receber empatia da outra pessoa que está te ouvindo, ao invés de aumentar as chances de ter resistência por parte dessa outra pessoa. Terceiro aspecto é regule a emoção. Se você perceber que a raiva está escalando, o estresse ou a tristeza, então é importante que você peça um tempo para você respirar e se autorregular. Faça uma pausa e retome quando você estiver com as suas emoções mais calibradas. E aqui entra um aspecto interessante. Em alguns treinamentos de inteligência emocional que eu já apliquei nas empresas, nas organizações, é comum, nesse momento, falando sobre regulação de emoção, principalmente de emoções desafiadoras como a raiva, por exemplo, algumas pessoas me questionarem: mas como assim eu vou fazer uma pausa quando essa emoção estiver mais intensa, se eu nem percebo? Quando eu percebo, eu já falei o que não queria falar, ou me arrependo daquilo que eu já fiz, já agi antes de perceber. Então aí você precisa trabalhar o seu aspecto do autoconhecimento. Você precisa começar pela autoobservação, entender quais são as características, quais são os sinais que acontecem no teu corpo quando você está chegando nesse limite, no seu limite, ou então quando as suas emoções começam a ficar mais intensas, sejam elas a raiva, a culpa, a tristeza. Que sinais o teu corpo te envia para dizer que está chegando no teu limite? Treine se auto-perceber. Quando você tiver consciência disso, aí você vai poder escolher como reagir nessas situações, inclusive fazer as pausas antes que você reaja de uma maneira que não seja efetiva. O quarto aspecto para ter conversas difíceis é a privacidade. Escolha um lugar que tanto você quanto a outra pessoa se sintam seguros e à vontade. Se você escolher ter uma conversa difícil num lugar muito público, por exemplo, pode ser que em algum momento, se as emoções ficarem mais intensas, você se sinta constrangido ou a outra pessoa se sinta dessa forma. Então, de preferência, escolha um lugar em
em que vocês possam inclusive se afastar pontualmente. Por exemplo, uma ida ao banheiro para lavar o rosto, para ajudar a regular ali a emoção quando estiver muito intenso. É importante que você busque lugares em que vocês tenham essa oportunidade, que façam essa função. O quinto aspecto é ouça com empatia. A empatia, comumente, as pessoas falam que é colocar-se no lugar do outro. Mas eu acredito que o lugar do outro é um lugar que não é acessível para mim. É extremamente difícil você fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro e ainda assim você não vai sentir da mesma forma que aquela outra pessoa está sentindo, você não vai interpretar da mesma forma porque vocês são pessoas diferentes. Mas eu acredito que você pode exercer empatia através da compreensão. Então aqui, tente compreender o ponto de vista que aquela outra pessoa está te trazendo, sem ficar focando demais nas dificuldades ou nas imperfeições do outro. Ouça com interesse genuíno. Você não precisa concordar com tudo, mas exercite o seu respeito ali ao ouvir, ao tentar entender como a outra pessoa está enxergando a situação, como essa pessoa interpretou e validar esse ponto de vista do outro. O sexto aspecto é estejam juntos contra o problema. É muito comum que em uma conversa difícil as duas pessoas tentem defender os seus pontos de vista e acabem ficando uma contra a outra. Sendo que eu acredito que no fundo, o interesse e o objetivo é resolver a situação. Se assim tiverem intencionadas, então essas pessoas precisam lembrar que são elas duas contra o problema. Então procure relembrar sempre durante a conversa qual é o objetivo dela. Busque então a efetividade. A Anna Streit traz no e-book algumas perguntas que você pode fazer para lembrar do objetivo dessa conversa. São elas: para que eu terei essa conversa? Qual o meu objetivo? O que eu espero dessa conversa? Que mudança eu espero no outro ou em mim? E o sétimo aspecto importante aqui é saiba o que você vai dizer. É interessante que, se você tiver a oportunidade, se prepare para essa conversa. Todos esses passos que eu fui citando aqui são etapas de preparação. E é interessante que você saiba aquilo que você quer dizer, o que você quer comunicar para outra pessoa. Isso pode trazer mais efetividade. Então, durante a conversa, solicite feedback, por exemplo, do que o outro está entendendo, como ele está interpretando, se realmente ele compreendeu aquilo que você queria dizer. Procure não atacar a outra pessoa. Informe de tempos em tempos que você está ali com o objetivo de resolver o problema. Lembre-se que ouvir não é concordar. E procure meios de se certificar que o outro está compreendendo aquilo que você quer compartilhar, o que você quer dizer, ou qual o teu objetivo com essa conversa. Eu sou Emily Querolai, sou psicóloga. Se esse conteúdo foi útil para você, então não esquece de deixar aqui o seu like e verificar se você já está inscrito aqui no canal.